É comum imaginarmos a ideia de que alienígenas invadiriam a Terra para roubar os nossos recursos naturais. Mas a verdade é que essa não seria a melhor coisa a se fazer. Afinal, os recursos naturais que temos por aqui estão presentes em todo o universo, incluindo a própria água. Na realidade, a água é algo extremamente comum no próprio sistema solar, e sabemos da existência de luas com oceanos abaixo da superfície e calotas de gelo em outros planetas. Mas você já se perguntou o que aconteceria se você bebesse um pouco dessa água alienígena? Bom, por incrível que pareça, há implicações muito importantes. No vídeo de hoje vamos explorar essa possibilidade de dar um gole em água de outros mundos. No sistema solar, há apenas dois corpos celestes em que encontramos poças de compostos líquidos na superfície de maneira estável. Estou falando da própria Terra e a lua Titã, de Saturno. Neste último caso, não há necessariamente água na superfície, mas sim hidrocarbonetos líquidos, como metano e etano. Em outras palavras, não há como beber os compostos líquidos da lua de Saturno, a não ser que você já queira morrer logo de cara. Mas só pelo fato do objeto ter uma camada de gases muito densa, já é motivo para ele conseguir manter esse tipo de característica. As demais luas não conseguem manter esse tipo de coisa na superfície porque não tem uma camada de gases muito densa ao seu redor. Mas a parte boa é que a água líquida pode realmente existir abaixo da superfície, como é o caso de Encélado e Europa. Na prática, a água poderia ser encontrada até mesmo em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, mas em estado sólido. Por lá existem regiões nos polos que nunca viram a luz da estrela, e são regiões incrivelmente gélidas e sem ar para transferir o calor por convecção. A temperatura pode então se manter muito baixa, apesar do planeta em si ser tostado pelo Sol o tempo todo. Os dados revelam uma estimativa de 1 trilhão de toneladas de água congelada nestas regiões. O caso de Encélado é ainda mais interessante, porque já vimos de perto os grandes jatos de água sendo expelidos pelas fissuras em sua superfície. As imagens capturadas pela sonda Cassini foram verdadeiramente épicas, revelando um cenário que raramente é observado em outras regiões do sistema solar, exceto na Terra, onde um fenômeno cria uma das paisagens mais deslumbrantes na forma de geysers. Quando a espaçonave atravessou as plumas de água, foram encontradas moléculas orgânicas simples, dióxido de carbono, metano, amônia e traços de monóxido de carbono, bem como outros sais minerais. Essas observações sugerem a existência de atividades hidrotermais no oceano subterrâneo, que dá origem a esses jatos. De acordo com os pesquisadores, tais atividades podem levar a uma química mais complexa e possivelmente até mesmo a existência de vida. Ou seja, essas fontes hidrotermais podem ser locais ideais para abrigar micro-organismos, assim como acontece em fontes termais aqui na Terra. A presença desses geysers também indica que essas luas possuem uma fonte de energia, possivelmente originada das forças gravitacionais do próprio Saturno, ou com Júpiter no caso de Europa. Essa energia é responsável por manter os oceanos líquidos sob a superfície gélida, através então da fricção causada pelas forças de maré muito intensas. Bom, a verdade é que existe muita água e de sobra por todo o sistema solar, mas ainda fica uma pergunta no ar: água é água em todo lugar? A resposta mais óbvia é que sim, H2O é H2O em todo lugar. Então, tecnicamente, essa água alienígena seria potável. Mas se eu fosse você, não daria um gole logo de cara na água marciana ou quem sabe na água de Encélado ou Europa. Se formos a fundo na história dos corpos celestes, processos complexos aconteceram para que eles chegassem ao ponto que estão hoje. E tecnicamente, a água da própria Terra é em grande parte imprópria para o uso. Afinal de contas, você não chega numa praia na Terra, enche um copo de água e simplesmente bebe. A alta concentração de sais te faria ficar mais desidratado do que o contrário, além de que existem fontes que podem estar contaminadas com organismos estranhos.
Então, você arriscaria beber água desses mundos sem uma análise biológica completa? Sim, eu falei biológica, afinal não seria uma boa ideia beber logo de cara, mesmo que a chance fosse muito pequena de conter um micro-organismo alienígena por ali. Eu sei, parece até papo de ficção científica, mas a possibilidade de bactérias alienígenas nessa água é real, por incrível que pareça. Além disso, há outra questão mais próxima da realidade que temos que considerar. Por exemplo, existe a real probabilidade de que qualquer fonte de água em outro planeta esteja repleta de uma lama tóxica com metais que não fariam bem para o seu organismo, além de que outros materiais indesejáveis provavelmente estariam misturados nessa água. Tomemos como exemplo Marte, onde é provável que qualquer água encontrada seja extremamente ácida ou até mesmo altamente salgada. A verdade é que a água de cada mundo pode se revelar diferente. A água encontrada em cometas, por exemplo, poderia ter altas concentrações de minerais tóxicos, e não à toa são chamados constantemente de bolas de gelo sujas, porque além dos gases voláteis, há muita partícula presa no núcleo por ali. Além disso, encontramos concentrações de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e amônia. De qualquer forma, tirando tudo isso, a água alienígena é como a água da Terra, só que imprópria para o uso em primeiro momento. Uma forma de resolver isso seria realizar um processo de purificação relativamente simples. Um método relativamente eficaz é a destilação, que envolve evaporar essa água e recondensá-la novamente para remover as impurezas. Ao destilar essa água, é possível separar os componentes indesejáveis, como os elementos tóxicos que já falamos até aqui, conseguindo então um líquido mais limpo e seguro para o consumo em geral. Esse processo é semelhante ao ciclo natural que já temos aqui na Terra, onde a evaporação ocorre na atmosfera e a água condensa em nuvens para precipitar novamente na forma de chuva. Mas lembrando que quando falamos de pureza aqui é algo que pode variar de acordo com o contexto e os requisitos desta pureza. A destilação pode ser um método realmente eficiente para remover alguns elementos tóxicos que poderiam ser encontrados nestes mundos alienígenas, mas é importante considerar que certas substâncias voláteis ou de baixo ponto de ebulição podem permanecer na água mesmo após esse processo. Em outras palavras, não beba água alienígena sem um teste preciso antes. Além disso, por mais que não possamos testar diretamente a água que encontramos no sistema solar, muitas vezes a água só existe no estado líquido nesses ambientes gélidos e de baixa pressão atmosférica, porque os compostos e sais misturados ajudam a baixar o ponto de fusão, como vemos acontecer em alguns lugares aqui na Terra. Mesmo assim, é interessante imaginar que não teremos problemas com a quantidade de água quando a humanidade se aventurar pelo sistema solar, e com o método de purificação correto, de acordo com as condições encontradas, podemos ter água potável mesmo estando a bilhões de quilômetros de distância do rio mais próximo. De qualquer forma, não é recomendável beber água marciana ou de qualquer outro mundo, por mais tentador que seja. Mas brincadeiras à parte, a água está por todo o sistema solar, mas nem sempre é a ideal para se ingerir. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!